No mês de março damos as boas-vindas à primavera. E nesta aula, para celebrarmos a primavera, esta estação que nos traz muitas transformações na natureza, no espaço à nossa volta, vamos falar dos insetos e vamos fazer coisas muito divertidas sobre os insetos, vamos aprender como é que eles se transformam e como é que eles são importantes para as nossas frutas e legumes e para as flores que temos à nossa volta. Vamos começar esta aula com o jogo da lagarta vagarosa. Este jogo da lagarta é muito divertido com muita gente, ok? Nós somos só duas, mas se vocês forem muitos aí em casa ou na escola, é um jogo que podem fazer e garanto que se vão divertir imenso. Então, o jogo começa assim. Vamos pôr-nos todos virados para o mesmo lado, com um espacinho entre cada pessoa. E agora, as mãos da pessoa à frente vai agarrar os pés de trás, ok? E vamos estar nesta posição. E agora vamos subir o rabiote e como é uma lagarta muito vagarosa, ela vai se deslocar devagarinho. Então, um pezito, vamos pondo os pés para trás. Isso. E queremos chegar à outra ponta da sala. Bom, e agora, quando chegarmos ao fundo da sala, vamos pôr-nos aqui nesta postura do cão que olha para baixo. A pessoa atrás vai agarrar os tornozelos e depois vamos caminhar. E estamos todos nesta posição. Boa! E estão a ver que a gente se desloca bem devagarinho. Perfeito! E temos o nosso jogo da lagarta vagarosa. Aqui foi super curtinho, porque só somos duas e depois vocês nem nos viam, que nós íamos para além da câmara. E nós decidimos trazer-vos o jogo da lagarta porque nós na primavera começamos a ver as lagartinhas, né? Elas começam a comer as folhas e tudo mais. E nós agora vamos vos mostrar o que é uma lagarta, o que é que essas lagartas são. Nós olhamos para elas, vemos o aspecto delas, mas elas fazem parte do ciclo de vida de muitos insetos, nem todos, mas muitos deles passam por isso. Por exemplo, a joaninha é um inseto, sabemos que é inseto porque tem 6 patas, ok? Já agora, será que as aranhas são insetos? Não, porque Porquê? têm 8 patas, são aracnídeos. Exatamente. Muito bem. Temos aqui o nosso inseto, a joaninha. Por exemplo, as borboletas também são insetos. As borboletas têm as asas e têm 6 patinhas. A joaninha começa a sua vida com os ovos. As joaninhas colocam os ovos na parte de baixo das folhas. Dos ovos sai uma larva. E é esta larva que vai comer as folhas. Se vocês repararem, aqui até tem o pormenor da folha inteira e depois aqui esta folha comida. Porque estas larvas, que por exemplo no caso das borboletas não se vê as patinhas, nós chamamos-lhe lagartas, ok? Mas é o equivalente. Elas vão comer as folhinhas. E depois o que é que acontece? Depois a larva faz um casulo que se chama pupa. E depois da pupa nasce a joaninha. E agora que aprendemos estas 4 fases, vamos aprender algumas posturas destas fases. A primeira fase vai ser a fase do ovo. Vamos transformar-nos num ovo pendurado numa folha. A folha fica virada para baixo, para os ovos não ficarem expostos ao sol ou à chuva. E nós então vamos imaginar que viramos a folha de pernas para o ar, esta é a parte de baixo da nossa folha, e nós somos um ovinho lá penduradito, assim, bem enroladinhos. E temos o nosso ovo de joaninha. Depois, a nossa larva vai ser assim, vamos esticar as nossas pernas à nossa frente e vamos descer lá para a frente. Muito bem, e somos uma bela de uma lagarta. Pois, a lagarta forma este casulozinho onde se dá a transformação para joaninha. Vamos pôr-nos assim, sentar lá atrás nos nossos pés e vamos esticar os braços assim para o lado, porque as joaninhas têm asas, não é? Só que estão ali escondidinhas por aquela parte vermelha e branca ou amarela e preto, o que seja. E então, ela depois abre as suas asas e está aqui. E usamos a joaninha. E agora, para vocês verem o caso das borboletas, tem aqui este livro que nos explica que as borboletas colocam os ovitos nas folhas, depois dos ovos sai uma lagarta. Ainda nos lembramos como é a postura da lagarta? Como é que é?
Isso, e à frente. Boa, muito bem. Depois, estas lagartas comem, ficam cheias de energia dentro delas e depois formam um revestimento bem espesso. Toda a estrutura chamamos crisálida. Passado várias semanas, a crisálida abre-se e sai uma linda borboleta. E vocês veem aqui, estão a ver as lagartas comilonas e depois temos as borboletas. Durante a primavera, há muitas outras transformações que acontecem. Por exemplo, as aves põem os ovos. Estão a ver aqui um chapinho azul que está a pôr os ovinhos no ninho. Está a tomar conta deles, vai incubando, vai mantendo quentinho e depois, passado um tempo, os ovinhos eclodem e temos os pintainhos. Nesta altura da primavera, quando o tempo começa a ficar mais quente, começamos a ver girinos. Já algum de vocês viu girinos? Já. E sabem o que é? São os filhos das rãs e dos sapos. As rãs põem os ovinhos debaixo d'água e depois saem os girinos, primeiro sem patinhas nenhumas, depois sofrem uma transformação que se chama metamorfose e ganham 2 patinhas. Passado uns tempos ganham outras patinhas, ficam com 4 patas. Vocês sabem que as rãs e os sapos têm 4 patas, não é? E depois há a passagem dos girinos, já transformados com as 4 patas, para a terra. No caso das rãs e dos sapos, os girinos perdem a cauda. Nunca vimos uma rã ou um sapo com uma cauda, não é? Já agora vamos fazer a postura da rã. É uma rã adulta. Assim. Boa. Já adivinhava que era assim. Pronto, e depois vocês lembram-se, a rã vai pôr os ovinhos, que depois eclodem, e depois vem os girinos, e depois desenvolve-se uma rã. Na primavera, começa a haver mais comida para os animais, não é? Vocês sabem que durante o inverno a natureza está mais parada, há poucas folhas, há pouca erva, há pouco alimento. Mas com a chegada da primavera começa a haver muita comida. Então há muitos animais que têm os seus filhotes nessa altura, precisamente por isso, ok? E isso inclui as aves, como vimos ainda agora, inclui, por exemplo, os veados. Os veados têm os seus filhotes na primavera, onde há muita comida, eles podem se consolar e crescer muito saudáveis. E depois, ao longo da primavera e do verão, eles vão crescendo e crescendo. Primeiro bebem o leite da mãe e depois o bebê, passado uns tempos, já ele próprio come essa erva fresquinha. E come tanto que cresce e transforma-se no veado adulto, que no ano seguinte pode ter bebés também. E então podemos fazer a postura do veado. Vamos pôr-nos assim, como se fossem as patas da frente e as patas de trás e depois as grandes hastes do veado. Podemos até abrir as mãos para ficar assim umas hastes grandes. Muito bem. E agora vamos trocar de lado, perna da frente dobrada e dobrar o joelhito da frente e temos o veado. Boa! Muito bem. E como nós aqui no nosso livro temos estes animais tão lindos, que são o canguru com o seu bebezinho na bolsa, temos a leoa com as suas crias de leão, se calhar também podemos fazer estas posturas. O que acham? Sim? Vamos começar pela postura do canguru. Vamos dobrar as nossas pernas, elas estão juntinhas. Imaginem aqui a bolsinha, chama-se marsúpio, e depois o bebezinho está lá a espreitar. E nós somos o canguru e damos saltinhos. Assim, dobrar as pernas. Boa, muito bem. E agora vamos ser leoas, assim, todas rodeadas de bebés. Bebezinhos leões. Vamos afastar os nossos joelhos, os pés estão juntinhos lá atrás, mãos nas coxas e vamos soltar um grande rugido. O ar entra pelo nariz, boca fechada e... grande rugido do leão a proteger os seus bebés. Existe um animal
que é muito importante durante a primavera. Não é o único, muitos insetos têm esta função, mas a abelha é aquele mais característico. O que é que a abelha faz durante a primavera que é tão importante para nós e para a nossa comida? A abelha anda de flor em flor e vai levando o pólen de uma para outra e para outra, e isso chama-se polinização. Isso faz com que as flores possam depois produzir frutos, ok? De uma flor de uma árvore, por exemplo, imaginem uma árvore que dá maçãs, a macieira, não é? Temos a flor da macieira e graças à ação das abelhinhas de um lado para o outro, essas flores vão depois resultar num fruto. E, portanto, se não tivermos as abelhas, lá vão as maçãs, lá vão a nossa comida toda. E então, como as abelhas são muito importantes para nós vamos fazer a respiração da abelha. Primeiro, vamos fazer o som Z, ok? Assim, bem seguido. O ar entra pelo nariz e depois pela boca dizemos zzz. Isso. E agora, para sentirmos bem a abelha dentro de nós, vamos fazer assim. Vamos fechar os olhos, vamos tapar os ouvidos e vamos fazer a mesma coisa. O ar vai entrar pelo nariz e depois fazemos o Z pela boca. Então vamos lá. Fechar olhos, fechar ouvidos e dizer o Z. Boa! Vocês conseguiram ouvir a abelha? Parecia que estava mesmo dentro da nossa cabeça, não é? Esta é uma respiração que vocês podem usar se estiverem muito zangados, muito agitados, ou, por exemplo, se os vossos pais vos pedirem para vocês irem dormir e vocês não conseguem mesmo adormecer, vocês vão se deitar na vossa cama e vão fazer a respiração da abelha. Respiração que nos ajuda assim bem a acalmar. Até podem fazer a respiração e, enquanto fazem, imaginar que estão num campo cheio de flores, cheio de abelhinhas, a passear à vossa volta. Vamos fazer mais uma vez a respiração da abelha e depois vamos despedir-nos de vocês. Vamos a isso. Fechar, tapar ouvidos e boca. Fechem os olhos e depois o ar sai pela boca em forma de Z. Isso. Boa! E podem ir repetindo algumas vezes, se quiserem. E temos a nossa primeira aula da primavera. Vamos ter ainda mais uma aqui no canal este ano, para vocês, para desfrutarem bem desta estação do ano. Esperamos que tenham gostado e, se gostaram, subscrevam o nosso canal, partilhem com os vossos amigos, que é para toda a gente se poder divertir e apreciar ainda mais a primavera. Tchau!